Olá, internautas da Infra, bem-vindos a mais um Infra FM Talks. Hoje a gente vai receber uma pessoa pela qual tem uma admiração muito grande como profissional. A gente está falando da Irimar Palombo. A Irimar Palombo ela é Head de Facilities para todas as unidades do SESC aqui em São Paulo, são aproximadamente umas 40 unidades. Irimar, muito bem-vinda para o nosso Infra FM Talks. Oi, Leia, queria te agradecer o convite, adoro estar nos eventos da revista Infra, sempre é um grande prazer, super obrigada pela oportunidade de estar aqui. Ah, que bom, então. Então, o que a gente queria ouvir de você, porque esses dias a gente tem falado com tantas pessoas, mas ninguém da área de entretenimento, né? E o SESC é uma área de entretenimento, certamente é uma área que está fechada, todas as unidades. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que vocês fizeram, né, em termos de manutenção, em termos de cuidado mesmo de toda a infraestrutura, enquanto estavam fechados, para que vocês agora, na retomada, não perdessem aí a qualidade da infraestrutura e dos serviços do SESC. Olha, desde março a gente está com todas as unidades fechadas do SESC. O SESC foi um dos primeiros a ter todas as unidades fechadas. E desde março, a gente tem trabalhado muito com as equipes das unidades para manter, para a gente fazer os trabalhos necessários para a manutenção dos prédios. Então, a manutenção continuou, com uma equipe super reduzida, né, muito menos, assim, um contingente bem pequeno de pessoas estão nos prédios, mas não tem como evitar, né? Então, tem lá um técnico acompanhando, todos os serviços foram mantidos, manutenção de elevadores, manutenção de ar-condicionado, que todo mundo tem falado muito, né? Então, está feito PMOC, limpeza de bandejas, toda a manutenção preventiva está sendo feita. As piscinas, que o SESC tem 84 piscinas distribuídas no estado, é bastante, né? Então, e todo o tratamento de água continua, lógico, tudo continua considerando a baixíssima ocupação, no caso da piscina, nenhuma ocupação, então os trabalhos são reduzidos. Mas não pode parar, né? Porque senão no retorno, alguém falou, e eu achei bem legal, no retorno a gente tem a casa dos horrores. Se a gente não mantiver toda a manutenção. Os testes com sistemas de alarme de incêndio, eu tenho cobrado bastante, porque agora, nesse momento, unidades fechadas, né? Os sistemas de combate a incêndio, tudo isso são vitais, porque o sistema vai avisar justamente quando não tem ninguém no prédio, né? Só tem um vigilante. E aí já pensou se ele não avisar? Então a gente tem que manter os testes, garantir tudo isso. A gente está mantendo tudo aí. Ah, muito bem. E assim, como você está em mais de aproximadamente aí umas 40 unidades, e certamente vai ter um protocolo de retorno de acordo com cada cidade e tal. Eu queria que você falasse para a gente como é que vocês estão trabalhando isso. Então, o retorno, a gente, essa volta escalonada, né, que o governo colocou ontem, a gente ainda está montando o plano. Mas os protocolos, sim, a gente está montando um caderno de protocolos, e já está sendo, tudo isso está sendo feito e treinado já, assim, está tudo no mesmo tempo, né? Então a gente está montando os protocolos e já conversando, treinando as equipes, ouvindo o que eles têm e realimentando esse protocolo. Nós fizemos protocolos para a maioria dos sistemas prediais, o de ar-condicionado primeiro, que é a maior preocupação de todo mundo por enquanto, mas para elevadores, para todas as manutenções, porque agora, com a história do vírus, né, tem uma coisa que ficou mais, que chamou a atenção de todo mundo, já era feito, mas então você faz a manutenção, ok, tranquilo, a manutenção do sistema, mas você vai tirar o filtro de ar-condicionado, isso tem que ter um cuidado agora quase cirúrgico, né? Porque o técnico está lá, né? Exatamente, pode estar contaminado.
Então, a gente temos conversado muito com as equipes no sentido de cumprir todos os protocolos, usar os EPIs. Então, que EPIs eram utilizados? Então, agora é tudo que já era utilizado, mais a máscara de acetato, né? Sim. É um paramento completo, né? Agora, para fazer algumas manutenções em sistema de esgoto, no de ar-condicionado, não são as nossas equipes, são empresas contratadas, mas a gente também tem exigido das empresas os protocolos para fazer esses trabalhos. E vocês estão mudando algum tipo de fluxo de entrada, de permanência também nesses protocolos? Porque você tem uma quantidade de gente que frequenta o SESC muito grande, né? Pelo menos as unidades que eu conheço em São Paulo é um número grande. Você começa cedinho, e em alguns lugares tem teatro, tem isso, tem aquilo, então quer dizer, você tem vários tipos de atividades, né? E cada uma, sim, com certeza deve ter aí o seu protocolo. Eu queria ouvir se você mudou muito o fluxo. Então, sim, né? Primeiro, já tem essa mudança de você precisar tirar a temperatura das pessoas, isso aí já é uma mudança grande. Como todas as unidades estão fechadas, a grande mudança tem sido essa, responder aquela anamnese inicial, tirar a temperatura, mas agora, com a reabertura, a gente começou a estudar esses protocolos para prestar, no caso específico de facilities, para a recepção dos nossos prestadores de serviços. A grande mudança é essa: tirar a temperatura, encaminhar para fazer a higienização das mãos, responder o questionário, já é uma grande diferença. Como, por enquanto, tudo tem um fluxo menor, né, de fornecedores, agora, com o estudo da reabertura, é que a gente vai estudar o que já tem algumas propostas, né, de como vai ser esse acesso às unidades, como será isso. Tá. O que a gente tem ouvido de muitos gestores, né, inicialmente foi uma dificuldade muito grande de comunicar, né? Como é que a gente comunica todos os nossos funcionários, todos os parceiros, todo mundo envolvido em cuidar aí da edificação? Eu queria saber se vocês também tiveram essa dificuldade, se arrumaram um caminho que foi legal aí, que resolveu aí essa condição da comunicação, uma comunicação assertiva, focada, para que vocês não tivessem nenhum problema de gestão. Então, nós não tivemos muito esse problema. Olha, a gente nunca fez home office, o SESC nunca tinha adotado home office, e no dia que nós saímos, eu me lembro que paramos numa terça-feira, na quinta eu já fiz reunião com toda a equipe do estado pelo Skype, assim, sem ter nenhuma interação. Aí depois a gente tem a ferramenta específica lá do SESC, então foi uma situação inusitada, mas foi rápido. E todo mundo participou, eu não senti essa dificuldade em me comunicar com o pessoal. Às vezes a gente tem as dificuldades da internet, do acesso, uma das pessoas não consegue parar, cai, mas a gente se comunicou bastante. Eu acho até que eu tenho me comunicado mais com o pessoal hoje do que no dia a dia normal. E também a minha equipe, que fica na administração central, ficou um pouco como um comitê de crise para as equipes das unidades, na área de infraestrutura. Então, todo mundo ficava esperando. No começo, fizemos reuniões semanalmente. E aí fomos estabelecendo uma rotina de conversas, alguns protocolos, e aí agora a gente tem essas reuniões um pouco mais espaçadas. Mas desde o início foi uma preocupação muito grande minha, e é uma preocupação grande do SESC, se comunicar, saber como estão as pessoas, saber como as pessoas da sua equipe estão, a equipe expandida das unidades, que são quase 500, é mais de 500 pessoas, saber como essas pessoas estão, se alguém está precisando de alguma coisa, e também desenvolver os projetos e continuar
os trabalhos, né? Então, a gente fez um acompanhamento muito próximo do que cada unidade estava fazendo, dividi a minha equipe do escritório central aqui, cada um ficou com algumas unidades, e eles ligam todos os dias para os coordenadores, para saber o que foi feito, como é que estão as coisas. Foi uma forma de humanizar esse relacionamento, né? Porque todo mundo bastante, algumas pessoas podem se sentir esquecidas, outras pessoas, cada um tem um sentimento. Então, foi uma forma que nós encontramos de estar próximo, de ouvir as pessoas. Algumas pessoas entram em desespero, outras não. Então, cada um, né, tem um jeito. Ficou bastante nas pessoas mesmo, para tentar suavizar isso tudo. Aliás, um dos desafios, né, e uma das competências que a gente teve que melhorar foi fazer essa gestão remota, né? Que era uma coisa que, assim, a gente até fazia, assim, pessoalmente, lógico, eventualmente você faz isso via como nós estamos fazendo aqui agora, né, mas não, era pessoalmente, né? Então, essa gestão realmente ela é um pouquinho mais complicada, mas não deixou de ser um belo aprendizado, né? Eu acho que até, em alguns casos, melhorou muito aí, como aconteceu também com você. E que eu queria ouvir de você agora, assim, né, mas nós somos jovens ainda, mulheres guerreiras e tal, e a nossa turma ainda não passou por uma crise como essa, mas acho que toda crise ela traz para a gente um aprendizado profissional muito grande, e a gente hoje acaba evoluindo também como pessoa. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, se você puder compartilhar, o que você sentiu, o que você acha que mudou no seu modelo. Você sabe que você é head de 40 unidades do SESC, é uma responsabilidade muito grande, quer dizer, o que esse aprendizado, essa vivência, na verdade, trouxe para você, essa experiência do Covid trouxe para você enquanto profissional? Em primeiro lugar, trouxe essa experiência de manter a comunicação, mesmo todo mundo estando distante fisicamente, de você se manter próximo e de conseguir fazer, como você falou, de aprender, foi um aprendizado, né, para todo mundo e para mim também, aprender a fazer a gestão de pessoas que você não está encontrando fisicamente. Sim. E estas pessoas estão gerindo outras pessoas. Então, aprender também a lidar com a insegurança de todo mundo nesse momento, de estar descobrindo um caminho novo. Então, essa foi uma das descobertas. Que a equipe é muito boa e trabalha mesmo sem estar sendo vista, né, também. É sempre legal. Contribui bastante. É sempre gostoso de ver, né? As pessoas aparecem com coisas prontas e, enfim, às vezes você está preocupado, será que vai dar? E aí o pessoal faz aquilo e ainda se supera. Então, essa dinâmica nova de trabalhar em home office, tudo isso foi uma descoberta e foi muito positivo. Até o momento tem sido bem positivo. E também, agora, com o avançar da situação, pensando na área de facilities, eu percebo a manutenção predial, especificamente, a área de limpeza também, ganhando muito destaque, porque já não basta, não adianta você fazer alguma coisa mais ou menos, se não tiver bem feito, a sua saúde também pode estar comprometida, né? Se não está trocando filtro, você pode estar respirando um ar ruim. A manutenção de um sanitário, se não tiver todos os cuidados e os paramentos, pode ter um problema. Então, eu acho que isso também tem sido bem positivo. Está sendo valorizado a precisão na área de manutenção. A gente está sendo obrigado a ser preciso, a ser consistente, porque é só isso que garante alguma coisa, a gente ter noção da qualidade do trabalho que está sendo feito. E acho que o mundo inteiro está percebendo isso, ou pelo menos acho que isso está ganhando uma proporção maior.
É interessante você falar isso, né? É porque a gente até conversou faz um tempinho que você disse que vocês fizeram uma pesquisa e a visão dos usuários do SESC, né? O que mais marcava, na verdade, era o cuidado com a infraestrutura, né? Com as instalações, exatamente. Isso é muito legal, né? Porque não é todo mundo que tem essa visão, poxa, como as instalações são importantes para qualquer tipo de negócio, para o entretenimento, para o corporativo, para o hospitalar, para o hoteleiro, não importa, né? Mas essa Sim. visão do usuário chegar e se sentir confortável, se sentir seguro, é uma percepção muito valiosa, eu acho. Eu acho que vocês estão de parabéns aí por causa disso, é muito legal. E agora, sim, para a gente até finalizar, eu queria que você mandasse uma mensagem para os nossos internautas, que muitos são profissionais que trabalham com facilities, são prestadores de serviços também. E qual é a sua mensagem para que a gente continue aí super resiliente, porque o mercado econômico, pelo menos, promete ainda deixar a gente um pouquinho preocupado aí pelos próximos meses. Sim, olha, o meu recado, eu sou muito positiva com as coisas, e para mim o copo está sempre meio cheio. E eu acho que tudo isso, apesar do lado ruim, né, da crise, da doença, tudo isso, acredito que reforça a importância da nossa área. Então, você vê hospitais procurando engenheiros de manutenção. Ontem mesmo, a diretora de um hospital entrou em contato comigo, perguntando se eu tenho algum engenheiro de manutenção para indicar. Eu percebo que a qualidade, a manutenção de todas as instalações começa a ter um foco maior. Então, eu sou bem positiva, que eu acho que, apesar da crise, de algumas empresas começarem a ter problema, para a área de FM sempre serão novas oportunidades, porque sempre, por qualquer rearranjo que tenha, isso tudo se transforma em desafio para nós, para que a gente possa cuidar das pessoas que trabalham, que produzem, de qualquer forma, né? Seja no escritório, agora é home office. Então, provavelmente começam a surgir empresas que ajudam a fazer o facility na casa da pessoa. E outras oportunidades, eu acredito que muita coisa vai surgir por aí. A gente fez uma entrevista essa semana agora com os veteranos, né, o pessoal da área de facilities, e a gente estava comentando, né, pessoal, não, muita gente vai para home office e tal, mas não importa que vai para home office, o facility vai ter que cuidar desse home office também, porque você está pensando em ergonomia, em legislação, tem um monte de aspectos importantes que precisam ser pensados também, né, quer dizer, a empresa, ela vai funcionar em algum lugar, anywhere, eu sempre falo, né, e o facility vai ter que estar o tempo inteiro dando suporte para que isso ocorra de uma maneira bastante saudável e produtiva para as organizações, né. Sim, e também, né, Leia, os edifícios residenciais agora estão lotados, tudo que desonerou, ou pelo menos tudo que o pessoal saiu do escritório, encheu os condomínios residenciais. Então, aqui provavelmente no seu e de todo mundo que está ouvindo, as pessoas estão em casa, elas estão consumindo mais água, mais energia, então o prédio está mais pulsante, porque mesmo não usando áreas comuns, não podendo usar, a infraestrutura do prédio, a alimentação do seu apartamento, a limpeza das áreas, a limpeza dos halls comuns, a manutenção de elevadores, nada disso parou, muito pelo contrário. Muito mais agora, né? Então, eu acho que às vezes as coisas mudam um pouco de lugar, sai de um lugar e migra para outro, mas são os mesmos cuidados e as mesmas preocupações. E o bom é que tudo isso envolve facility, né? Eu fico muito feliz, apesar do luto, eu acho que é uma coisa bastante triste tudo isso que está acontecendo, mas tem um lado, pelo menos para o nosso mercado, que ela ganhou uma valorização até então não observada, né? Pelo menos que as pessoas não davam tanto valor quanto merece.
Eu sempre falo, acho que agora é mais do que a hora da gente, né, enquanto profissional de facilities do mercado, aproveitar essa oportunidade e mostrar, poxa, a gente tem que estar dentro da estratégia. Para onde essa companhia vai? O que ela está pensando? Ela vai reduzir, vai aumentar? O que nós vamos fazer? O facility precisa participar disso, ele precisa participar dos projetos, porque ele acaba tendo uma visão de tudo, né? Então, você sabe, olha, isso aqui é melhor fazer assim, você pode ser um consultor para a organização, até se ela vai fazer uma mudança ou não, né? Então, acho que isso é muito produtivo e positivo, e que as organizações não podem perder isso de vista de jeito nenhum. De jeito nenhum. E também a conexão existente entre os setores. Eu tenho sido muito mais procurada agora pelos outros setores, porque eles querem entender como é que funciona isso, aquilo, porque agora tudo tem que estar interligado, bem feito, né? Tem que estar interligado e bem interligado. E os sistemas prediais, não tem como, na sua casa, no seu trabalho, seja quem vai... a gente tem uma unidade que está fabricando máscaras e as pessoas estão lá e estão usando energia elétrica. Então, todo mundo começa a perceber um pouco mais o espaço construído, porque antes você usava e pronto. Agora não, mas será que eu posso? O ar-condicionado vai estar ligado? Será que eu deveria abrir a janela? Será que tem problema eu usar isso, aquilo, né? Então, acho que está tendo uma abrangência, uma interligação, seja qual o nome disso. Então tá bom, Elimar, a gente queria agradecer a sua participação, como Obrigada sempre, a você. Muito rica. É uma delícia poder conversar com você e vamos lá, resilientes, que a gente ainda tem muito para aprender e para fazer. Obrigada, Leia.